Olá, mobgrafista! Como você está? Com você hoje, James Dantas, em mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou falar sobre 3 dicas que aprendi com 3 profissionais incríveis da área de marketing e produção de conteúdo, para que você possa ter mais confiança na hora de tirar suas ideias da cabeça e colocá-las em prática, ou seja, para iniciar projetos e tocá-los de maneira bem confiante e segura. Então, depois da vinheta, começa mais um vídeo aqui no Mobgrafando. Uma das coisas que mais nos trava na hora de tirar uma ideia da cabeça e colocar ela em prática realmente é o medo de errar, é o medo de fracassar. Nosso cérebro, ele tem um mecanismo de defesa, que tende a nos proteger do perigo. E para nossa vivência hoje em sociedade, o medo do fracasso é um medo real, Ele pode prejudicar nossa vida, nossa reputação e tudo mais. Então sempre que a gente está tentando evitar fracassar ao máximo, Só que é uma mentalidade que a gente aprendeu meio que é errado, porque justamente é nos erros que a gente pode ressignificar o que a gente sabe e aprender para pavimentar o nosso sucesso dentro da atividade. Então errar não é fracassar, errar é ter a chance de aprender, desde que você realmente esteja aberto ou aberta a aprender. Então a primeira dica que eu trago aqui é uma dica sensacional que eu aprendi com o Thiago do Tira do Papel e que diz respeito principalmente à questão que a gente tem, por exemplo, vamos dar o exemplo do Mobgrafando. O Mobgrafando iniciou em 2018, já existiam muitas páginas boas que falavam sobre fotografia mobile e que davam destaques para os usuários que usavam as hashtags da página. Algumas, como a Mobilegrafia BR, por exemplo, tem um grupo no Facebook onde as postagens elas são retiradas de lá por popularidade, Eu não sei se o critério ainda é passar de 50 curtidas para ir automaticamente para o feed do Instagram, mas eles têm critérios bem interessantes e bem estabelecidos. Então, quando eu comecei o Mobgrafando, eu tinha uma vontade. Eu queria fazer algo relacionado à fotografia, que usasse o celular como ferramenta, já que na época eu não tinha câmera. Eu queria realmente evidenciar a fotografia mobile, que era o meu meio de expressão, e ao mesmo tempo incentivar as pessoas a se sentirem seguras em mostrar a sua arte. Porque quem fotografa com o celular geralmente não é profissional. A gente tem fotógrafos profissionais que usam o celular, inclusive em trabalhos, Mas a maioria das pessoas que fotografam no celular e que estão na rede social, elas são entusiastas, ou seja, elas gostam da fotografia, elas fazem por prazer, por diversão, mas ainda não se veem, por exemplo, tendo a obrigação de se profissionalizar, elas levam como um hobby. Então a primeira dica, que é justamente a do Tira do Papel, é assim, o assunto é apenas o ponto de partida, Então o meu ponto de partida foi falar sobre fotografia mobile. E como é que eu iria fazer isso, Através de um perfil. Então foi a partir daí que eu, numa semana bem louca, comecei a sentar, tive umas ideias, pesquisei nome, hashtag, tudo. Criei uma identidade visual bem básica lá no Canva na época, naquela função lá de criar o logo, e fiz o que pode se dizer o beta do Mobgrafando. E aí eu chamei o Machado, vocês lembram do Machado Júnior, para ser o segundo administrador do perfil, porque eu não queria fazer algo solo, eu queria ter alguém para me ajudar. A gente já tinha tido uma experiência prévia antes com páginas de fotografia que deu certo no tempo que durou. E a partir daí a gente começou com a cara e com a coragem, A gente começou usando 6 fotos, que eram 3 fotos minhas e 3 fotos dele. E a partir daí a gente fez, iniciou a página e saiu correndo atrás de pessoas que vissem a página, gostassem da proposta, que é justamente ter um espaço para mostrar a sua arte, sem julgamento, sem questão de estar tecnicamente correto ou não, simplesmente ter a sua foto lá publicada por ser uma foto bacana. E a partir daí o negócio foi crescendo. Então, o ponto de partida foi falar sobre fotografia mobile. Como falar sobre fotografia mobile foi uma coisa que a gente construiu com o tempo. E aí chega a nossa segunda dica, que é uma dica que veio do Yuri Franco, que inclusive a gente já tem podcast com ele lá no Spotify, que ele tem um projeto chamado The Marketing Hub, que ele fala sobre marketing, e ele trouxe uma frase que foi muito bacana para mim, que foi o seguinte, movimento traz clareza. E foi justamente isso que aconteceu no Mobgrafando. No momento que a gente começou a publicar, no momento que a gente colocou o projeto em prática, foi que as coisas começaram. A gente tinha um propósito definido antes. O propósito é ajudar pessoas que
fotografam com celular a verem essa atividade como algo prazeroso e um trampolim para se interessarem realmente por fotografia, pelos aspectos técnicos, pela história, né? Então a gente tinha um objetivo, mas não é uma questão de missão, visão, valores, aquela coisa bem estruturada, mas a gente tinha um princípio, um objetivo que foi se expandindo, digamos assim, desenvolvendo à medida em que a gente publicava, à medida em que a gente trabalhava no projeto todos os dias. Nesse caso, o movimento ele trouxe clareza, porque a gente percebeu que tudo que a gente precisava criar era para ajudar a nossa comunidade. E com isso chega a terceira dica, que essa dica eu aprendi com o Diego da Sail. O Diego ele tem um projeto muito bacana que ele fala sobre escrita, certo? E ele usa muitas analogias que remetem ao mar, né? Justamente sail significa velejar, né? Então ele veleja pelos mares da escrita e traz isso para os seus seguidores. Então essa dica, né, que ele deu, eu aprendi recentemente, foi a seguinte: parar de criar conteúdo para chamar a atenção e começar a se comunicar para criar conexão, né? O Mobgrafando não surgiu como um projeto para me autopromover ou promover quem são os administradores. Óbvio, a gente colhe os frutos de um trabalho quando ele é bem feito. Porém, o objetivo do Mobgrafando sempre foi criar uma comunidade, ou seja, fazer com que as pessoas presentes nesse projeto, que você que participa todas as vezes colocando a hashtag Mobgrafando nas suas fotos, esperando aparecer no nosso feed, digamos assim, bebendo da fonte dos conhecimentos que a gente traz, que você se sinta ajudado pelo que a gente produz, que você se sinta convidado a conversar, a compartilhar suas experiências, né? Então o Mobgrafando ele começou apenas com os reposts. A partir daí a gente começou, quando lançou o Wishlist, a fazer o que a gente fazia, que eram as entrevistas de destaque, né? Inclusive foi algo que se perdeu nesse ano, infelizmente, mas foi por conta de questões de tempo, né? Mas o que acontece? A gente sempre tem a voz de vocês ativa, a sua voz ativa, para que a comunidade ela sempre se sustente e ela sempre se desenvolva. O nosso objetivo é criar conexão, não promoção, certo? Então a gente tem os destaques do mês, né? Onde é a comunidade que escolhe a foto sempre mais curtida, que volta para o feed no final do mês, ganha um destaque especial. A gente começou a criar as lives, né? Então sempre trazendo convidados de áreas relativas à fotografia, para que vocês tenham contato com a vivência deles, dos projetos que eles fazem, de como eles enxergam a fotografia, de como eles enxergam a mobgrafia dentro do trabalho deles ou como possibilidade criativa. A gente tem a questão dos podcasts, que foi justamente uma coisa para que vocês que perdiam as lives pudessem ver o papo na íntegra e como vocês quisessem, lavando louça, dirigindo e tendo aquela coisa lá gostosa tocando, né? Aquele papo que com certeza ajuda o seu conhecimento a expandir, a enriquecer. E agora a gente tem também esse canal no YouTube, que é um veículo de criação de conteúdo para se conectar com você, porque isso aqui não é autopromoção, não é eu colocando a minha cara para que vocês vejam o nosso James é foda, não, isso aqui é para que vocês tenham acesso a conhecimento que vai ajudar a você desenvolver a sua arte com a mobgrafia, a se apaixonar mais pela fotografia, a quem sabe desenvolver seu próprio projeto, desenvolver sua própria página e criar a sua própria comunidade. Então, gostou desses 3 ensinamentos? Comenta aqui abaixo qual foi o mais útil para você ou o que você aprendeu com cada um dos 3 e a gente se vê no próximo vídeo. Então, muito obrigado pela atenção e até mais!